Olá, graça e paz. Os evangelhos contam uma história de uma tempestade que Jesus enfrentou quando estava com os seus discípulos num barco no mar da Galileia. Tudo estava indo muito bem, mas de repente, sem nenhum aviso prévio, começou a soprar um vento muito forte e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco que ele já estava ficando cheio de água. A nossa vida também é assim. Parece que está tudo calmo, nenhum problema à vista, quando de repente, não mais que de repente, tudo muda. O vento sopra forte, desaba a tempestade e a gente começa a se sentir perdido, sem rumo, sem saída. A nossa vida é assim mesmo. Quando tudo vai bem, desaba a tempestade. Quando temos total controle da situação, surge o imprevisível e o barco da nossa vida começa então a ficar cheio de água e ficamos com medo. Somente aí é que descobrimos como somos frágeis e vulneráveis. Somente aí constatamos que nossa vida está sempre sujeita a chuvas e trovoadas. Foi exatamente isso que aconteceu com os discípulos no mar da Galileia. Eles ficaram com medo, acharam que ia morrer. Tanto é que acordaram Jesus e lhe disseram: Mestre, nós vamos morrer, o Senhor não se importa com isso. Essas palavras são reveladoras. Mostram que os discípulos estavam com medo. Mostram também que os discípulos ficaram irritados. Sim, eles ficaram irritados com Jesus. Como é que ele podia dormir quando os discípulos enfrentavam um temporal? Isso também acontece conosco. Muitas vezes, nos temporais da vida, nós ficamos com a impressão de que Deus está dormindo. Precisamos da sua ajuda e Deus fica dormindo. Gritamos por socorro e parece que Ele não faz nada. Irritamo-nos com Deus porque parece que Ele não toma conhecimento das nossas agruras. Diante disso, qual foi a atitude de Jesus? Qual foi a resposta de Jesus à bronca dos seus discípulos? Jesus fez duas coisas. Em primeiro lugar, ele serenou a tempestade, fez cessar o temporal, acalmou o mar. E em segundo lugar, ele chamou a atenção dos seus discípulos dizendo: por que é que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? Assim como os discípulos, muitas vezes somos medrosos e covardes. Assim como os discípulos, muitas vezes a nossa fé vacila, fraqueja, desaparece. Isso, porém, não impede que Jesus venha nos socorrer. Ele critica a nossa falta de fé, mas mesmo assim, o milagre acontece. Ele chama a nossa atenção, mas não nos desampara. Você está enfrentando tempestades na vida? Não tenha medo. Você é amado por Deus. Ele nunca irá te desamparar. Amém.